Fala galera, tudo certo? Sejam aqui muito bem-vindos à casa do meu TCC Tá On para falar de ciência, falar de enfermagem, falar de TCC. Eu me chamo Tiago e eu ensino estudantes de enfermagem a fazer o TCC do tema aprovação sem depender de orientador. E na aula de hoje nós vamos falar de ferramentas online que podem te ajudar a fazer o seu TCC sem depender de ninguém. Quem não quer, né? Uma ajudinha a mais nesses tempos difíceis de caminhada no TCC. A gente vive na era da informação, então ferramentas que podem te ajudar são muito bem-vindas e nós vamos ver algumas na aula de agora. Vamos nessa? Bora! Show, é isso aí então, pessoal. Vamos lá, vamos falar de alguns aplicativos e ferramentas online que vocês podem utilizar para poder facilitar o andamento do trabalho de conclusão de curso de vocês. As primeiras ferramentas online que a gente pode utilizar no TCC são ferramentas que vão nos ajudar na gestão de tempo e produtividade. Poxa, quem não quer gerir melhor o tempo e produzir com mais qualidade no TCC? Na verdade, é tudo que a gente quer. Então, vamos lá. O primeiro aplicativo que eu utilizo para fazer gestão do tempo e melhorar a produtividade é o Trello. Cara, o Trello é um aplicativo, né? Você tem na versão do celular em aplicativo, mas também tem na versão online. Facílimo de trabalhar e muito fácil da gente poder organizar o nosso trabalho utilizando essa ferramenta. O Trello vai nos dar, então, um mapa de orientação, que nada mais, nada menos vai servir para visualizar onde você está, onde parou e para onde você vai. Então, vamos dar um exemplo aqui. Você está trabalhando na parte introdutória do seu TCC, mas precisou paralisar o trabalho para fazer outra coisa, que tinha aula, tinha outro compromisso, enfim. Paralisou naquela hora ali. Quando você vai retornar para o seu trabalho, você já perdeu o raciocínio. Onde eu estava? Eu estava trabalhando aonde? Que parte que eu estava? Então, com o Trello, ele vai te localizar mais exatamente em que parte você está e em que parte você parou. Ah, então eu estava terminando a parte introdutória, começando o problema de pesquisa. Tudo isso em forma de parte gráfica, né? Inclusive, você pode formatar essas partes em checklist. Aí você vai checando as etapas que você já conseguiu escrever e dessa forma, então, você não vai ficar perdido e vai saber para onde vai. Já disse aqui que a organização é uma das ferramentas para você, é um dos pilares, na verdade, para você fazer o TCC sem depender de ninguém. E o Trello, com certeza, é uma ferramenta importantíssima que pode te ajudar na questão da organização e orientação e resultando, então, numa maior produtividade, beleza? Olha aí como é que ele funciona, então. Galera, então aqui, ó, esse aqui é a área do Trello, né? Você pode fazer o seu login sem problema nenhum. Então você vem aqui, ó, em criar, tá? Você vai criar um quadro, beleza? Ó, criar um quadro, tá? O título desse quadro aqui vai ser Mapa do TCC, Mapa do TCC. Ó, vamos aqui criar. Então, ele criou aí, ó. Então, aqui, ó, eu vou começar, então, com projeto de pesquisa, tá certo? Projeto de pesquisa. Vou adicionar aqui, ó, TCC, e posso adicionar aqui, apresentação. Então, dentro do projeto de pesquisa, ó, quais são as etapas que podem ter em um projeto de pesquisa? Ah, Tiago, poxa, tem várias. Tem várias. Vamos lá. Então, ó, eu tenho aqui, preciso fazer a capa, né? Preciso fazer a folha de rosto, preciso fazer sumário, preciso fazer resumo, ó.
resumo. Aí, introdução. Ah, Thiago, precisa fazer introdução? Precisa, cara. Então, ó, posso clicar aqui na introdução, né? E posso adicionar, por exemplo, aqui, ó, checklist. Ó, vou adicionar um checklist. Então, aqui eu sei que na introdução eu tenho essas etapas aqui, ó. Tema, problema, hipótese, objetivo e justificativa. Beleza? Então estão aí, ó, esses itens aí. Terminei o meu objetivo, chefe. Então ele já me dá aqui, ó, a porcentagem dentro do tema introdução. Então olha lá, já aparece, né? Então está feito, ó. Aqui. O objetivo já está realizado. Dessa forma, então, você consegue se localizar melhor da onde está e para onde vai. Ah, mas além da introdução, eu tenho aqui também, ó, depois da introdução, eu tenho referencial teórico. Opa! Referencial teórico. Beleza? Eu tenho também, ó, metodologia, orçamento, cronograma, resultados esperados, referências. Aí, galera. Então, ó, esse aqui, ó, é um mapa do seu projeto de pesquisa. Olha aí que legal. Então, você, dessa forma, consegue, então, se localizar em qual etapa eu estou, em qual etapa parei e para onde estou indo. Dessa forma, você não fica perdido e aumenta, então, a sua organização e a sua produtividade. Fechado? Uma outra ferramenta que eu também costumo utilizar quando eu estou trabalhando é o Focus To Do. O Focus To Do vai te ajudar a melhorar a procrastinação, na verdade, evitar a procrastinação e melhorar a produtividade. Como? Utilizando a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro é aquela que nós trabalhamos 25 minutos e descansamos 5. Fazer esse procedimento por 4 vezes. Na quarta etapa, ou no quarto Pomodoro, o descanso é maior. Por que isso é importante? Porque quando você trabalha 25 minutos e utiliza 5 para descansar, você oxigena o cérebro, né? Então, consegue trabalhar com mais produtividade, evitando procrastinação. A gente não se cansa, não desvia a atenção, desse jeito a gente consegue planejar. Então, você consegue planejar e executar a atividade, né? Então, você consegue, por exemplo, hoje eu quero fazer a justificativa do meu TCC. Vamos lá, vamos programar a atividade, então você pode utilizar o aplicativo, programa a atividade e dá, então, o primeiro Pomodoro. Então, ele vai contando em ordem, em contagem regressiva, o Pomodoro, parou em 25 minutos. Você deve parar de fazer aonde estava, dar a sua pausa, vai no banheiro, come alguma coisa, descansa a mente para você voltar em outro Pomodoro de 25 minutos e continuar a atividade. Uma ótima ferramenta para a gente poder utilizar. Claro, a gente precisa evitar toda e qualquer fonte aí que possa distrair a gente e conseguinte vai nos levar à procrastinação. Então, pegue o seu celular, coloque no não perturbe para não receber nenhum tipo de notificação de mensagem de texto, nada disso. Utilize-o apenas no aplicativo To Do para poder, então, você direcionar os seus esforços da melhor forma possível, trabalhando só o necessário e descansando para poder, então, o seu cérebro trabalhar na melhor forma possível.
Olha então como é que funciona então o Focus To Do. Pessoal, eu estou mostrando aqui para vocês, eu programei um Focus To Do, um Pomodoro, ele está acabando agora, é um ciclo de 25 minutos, e ele vai indicar agora, ó, que está na hora de eu fazer a pausa. Então a pausa serve para eu fazer outras atividades que não estão relacionadas diretamente com a atividade inicial e serve também para a gente dar uma oxigenada no cérebro. Então assim, utilize esse tempo para ir no banheiro, para fazer outras atividades para a gente poder descansar e voltar para um segundo ciclo, para um segundo Pomodoro com toda a força, tá certo? Então, Focus To Do utiliza a técnica Pomodoro para a gente melhorar a produtividade e dar um chega para lá na procrastinação, beleza? Beleza, galera? Agora vamos falar aqui de busca de artigos na internet. E, claro, a gente não poderia não falar do Google Acadêmico. O Google Acadêmico é uma ferramenta online importantíssima para te ajudar na revisão de literatura. Já disse aqui, a revisão de literatura é onde a gente vai aprofundar o conhecimento naquele tema e daí retirar problema, objetivo, justificativa, fazer o referencial teórico. O referencial teórico, você sabe que ele vai ajudar a embasar resultados de discussão. Então, a revisão de literatura do seu TCC é assim, é pedra angular, é uma condição sem a qual não o seu TCC vai acontecer. Então, você pode buscar artigos, livros e revistas, todas em uma plataforma só. E para você que tem conta no Google, existem algumas ferramentas aí interessantes que podem te ajudar, então, a fazer a sua revisão de literatura na melhor forma possível. Vou mostrar para vocês aqui como funciona, então, o Google Acadêmico. Dá uma olhada aqui. Tá aí, pessoal, o Google Acadêmico, ó, você pode procurar aqui no Google Acadêmico. Então, vamos colocar aqui, né? Lesão por pressão. Aí, ó, lesão por pressão. Tá, então, aqui, se você tem e-mail no Google, né? Você pode fazer o login, pode vir aqui, ó, salvar, tá? Então, esse arquivo, por exemplo, fica salvo. Você pode criar aqui, ó, um outro item chamado lesão por pressão. Né? Então, está concluído. Então, você já salvou aqui na própria biblioteca. Tá aqui, ó, minha biblioteca. Então, você já salvou no próprio Google Acadêmico os artigos que você vai utilizar para fazer o seu trabalho. Então, não precisa salvar no computador. Depois não tem acesso à internet, não consigo localizar aquele artigo que eu tanto queria. Então, já está tudo salvo aqui. Além disso, tem uma outra coisa interessante também, que é como citar o artigo. Tiago, eu posso citar? Olha aqui, ó. Então, a citação já está aqui, nós vamos utilizar aquela 6023, tomando cuidado de revisar se esta citação, essa referência aqui está de acordo com o manual da sua instituição. Estou falando isso porque pode ser que na sua instituição o nome do autor possa vir abreviado, tá? E não por extenso. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de detalhes, mas o Google Acadêmico, você além de pesquisar livros, artigos, também outros tipos de documento, pode salvar na biblioteca. Ele já te dá a citação prontinha para você referenciar o seu texto e você pode escolher também o período que você quer. Então, eu quero o artigo de lesão por pressão, né? Desde, sei lá, 5 anos para cá. Então, de 2018, perdão, para frente. Então, posso pesquisar do tempo que eu quiser. Isso aqui deu nenhum porque eu estou pesquisando na minha biblioteca, beleza? Mas você pode pesquisar
fora, tá bom? Aqui, ó, então, período específico, 2018. Então, só vai aparecer arquivos para mim de 2018 para frente. Show, pessoal? É isso aí, então. Google Acadêmico não é uma base de dados, mas é uma ferramenta importantíssima para a gente poder fazer a nossa revisão de literatura. Boa! Além do Google Acadêmico, tem uma outra ferramenta que vai te ajudar demais a fazer a revisão de literatura, que são os descritores em saúde. Os descritores em saúde vão melhorar os resultados da sua busca. Como? Através de palavras-chave, né? Então, essas palavras-chave são os indexadores da sua pesquisa. Então, é ao contrário, né? Ao invés de você utilizar palavras-chave para pesquisar os artigos que você vai utilizar de forma aleatória, pesquise com palavras-chave que já são padronizadas, são chamadas de descritores em saúde. Dessa forma, você vai perceber que os artigos que vão aparecer nos resultados da sua busca vão ser artigos muito mais aproveitados, no sentido de não achar, você não vai, os resultados da sua pesquisa não vão encontrar qualquer tipo de artigo, e sim os artigos que vão ao encontro com as suas palavras-chave. Dessa forma, então, melhorando os resultados de pesquisa, afinando, melhorando o filtro dos resultados de sua pesquisa e, além disso, fazendo você economizar tempo, porque você não vai abrir artigo que não tem nada a ver com o seu tema de pesquisa. Então, vale muito a pena você conhecer o Google Acadêmico e os descritores em saúde. Dá uma olhada aqui no naipe, na cara do site dos descritores em saúde. Então, você vai utilizar a sua pesquisa na literatura, no Google Acadêmico, ou em outros sites de busca, né, como base de dados, utilizando apenas as palavras-chave já padronizadas pelos descritores em saúde. Olha aí. Tá aqui, pessoal. Olha só. Descritores em saúde, né? Então, a gente pode colocar lá no Google descritores ou apenas DEX, sem problema nenhum. Então, quero pesquisar lesão por pressão. Você pode pesquisar qualquer termo exato, ID do descritor, pelo código hierárquico ou qualquer qualificador. Vou colocar qualquer termo. Vamos colocar aqui, ó, lesão por pressão. Lesão por pressão é um descritor. Então, você pode utilizar esses termos alternativos. Ele vai te dar, então, as nomenclaturas em inglês, espanhol e francês. Vai me dar a definição do termo, tá certo? Então, você pode utilizar a lesão por pressão, porque é, sim, um descritor em saúde. Vou colocar aqui pesquisa. Vou colocar a palavra hospital. Hospital. Percebam vocês, ó. Aqui. Deu 170 resultados com a palavra hospital. Então, percebam vocês que se eu utilizar a palavra hospital para fazer uma busca de artigos, né? Quero falar sobre lesão por pressão em ambiente hospitalar. Se eu utilizar apenas hospital, vai aparecer vários outros descritores que não tem nada a ver com o que eu quero nesse momento. Então, aí, ó, economia hospitalar, serviços centralizados no hospital. Tá vendo, pessoal? Relações hospital-médico. Por isso que a gente deve utilizar o descritor correto. Então, a ideia é que você possa dar uma checada aqui e ver qual é o descritor nesse exemplo que se encaixa na situação que eu estou querendo pesquisar. Por isso é que aparece um monte de artigos cujo resultado você não deseja, não está esperando, porque o descritor
não tem um sentido que se adequa à sua pesquisa. Show de bola? Fechado? Então é isso aí. As referências bibliográficas, galera. Você que tem dúvida em referências bibliográficas, existem aí formatadores de referências bibliográficas que vão automatizar as referências do seu TCC. Muito, muito legal esse tipo de site. Então, eu coloquei 3 para vocês aí, ó. Referência bibliográfica, né? Com os respectivos links aí para vocês darem uma olhada. Como é que funciona esses sites de referências bibliográficas? Basta você abrir o site, então tá lá, você quer ABNT e eu quero fazer referência bibliográfica de um artigo. Então você coloca as informações daquele artigo, nome do autor, nome da revista, ano, editora, número, volume, e ele dá automaticamente a referência para você. Apenas copiar o seu trabalho e depois organizar a citação no corpo do texto. É muito tranquilo de trabalhar assim. Então, é diferente de você pegar o manual da sua instituição, olhar qual é a referência para um artigo e colocar nome, às vezes você confunde um ponto, uma vírgula, 2 pontos, ou o formatador de referência bibliográfica, ele já te dá isso automaticamente. Então, uma ferramenta muito legal que você pode trabalhar e economizar tempo na hora de fazer suas referências bibliográficas. Olha como é que funciona aí. Vou mostrar para vocês como é que funciona esse da referência bibliográfica. Saca só. Galera, olha que legal esse site aqui de referência bibliográfica. Então, eu quero referenciar na BNT. Qual é o tipo de material que eu quero referenciar? Pô, quero referenciar um artigo, né? Perceba aqui que ele te dá várias opções, ó. Conteúdo, constituição, vários. Eu quero, nesse exemplo, um artigo, né? Então, procuro o artigo, basta você inserir, né? Então, ele já colocou artigo, inclui partes da publicação periódica, entrevista, parará. Então, vamos lá. Nome do autor. Vamos aqui colocar o nome do autor. Ele te dá a opção de colocar et al. Vou colocar aqui, ó. Ele te dá o nome do autor, excluindo apenas os últimos sobrenomes. Então, vou inventar o nome aqui, tá? Então, J.A. Tá? Silva. Vou adicionar o autor também abreviado, F.S. Souza. Então, são esses 2 autores aí. Qual é o título do trabalho? Título do artigo, lesão por pressão. Qual é o título do periódico? O título da revista, Revista Brasileira, tá? Local e ano, vamos colocar aqui 1 de julho de 2023. Qual é o volume da revista? Volume número 2, edição número 1, tá certo? Ela foi impressa, vamos colocar que sim, é uma revista impressa. Mas você tem a opção de colocar online aqui também, né? Vamos colocar online. Hoje em dia quase ninguém tem acesso mais à revista impressa. Então, não é uma informação obrigatória, mas vamos colocar que foi disponível em www.show.com. Você pode colocar aqui o acesso. Que dia você teve acesso a esse material? Vou colocar aqui dia 7. E aqui, ó, formatar. Quando eu coloco em formatar, ele já me dá a referência prontinha e o tipo de citação que pode utilizar no seu texto. Percebam, pessoal, como então é uma ferramenta que pode te ajudar, então, e muito a você ganhar tempo e facilitar as referências que você vai utilizar no seu TCC. Bora, pessoal! Passando aqui mais dicas de ferramentas online para você fazer o TCC. Nós temos aqui as ferramentas anti-plágio. Isso. E por que é importante ferramentas anti-plágio? Na verdade, existem algumas ferramentas anti-plágio, né? Primeiro, a questão da educação.
Segundo, as citações realizadas de forma correta. E a terceira, essa daqui, são ferramentas online que vão te ajudar a detectar o plágio. Você sabe que o plágio é uma armadilha, né? É uma dupla armadilha, conforme um artigo que eu li. Dupla por quê? Porque a primeira, você pode correr o risco, ao ser descoberto, de ser reprovado no seu TCC. E o segundo ponto é que, se você não for descoberto, você não aprendeu nada. Então, assim, o plágio é uma armadilha que você deve, então, evitar ao máximo. E eu trouxe aqui 3 ferramentas que detectam, 3 softwares, na verdade, que detectam plágio. Existem vários outros aí na internet. Trouxe aqui aqueles que são gratuitos, tá, pessoal? Então, para ajudar também o bolso da galera aí. O CopSpider, o Plagiarismo e o Farejador de Plágios são alguns famosos e gratuitos. Como é que funciona? Você vai copiar o texto, jogar dentro do site e ele vai te dar, então, as referências. Então, o que diz também esse mesmo artigo que eu li sobre a armadilha de fazer de você cair, de cometer o plágio, é o seguinte: você, ao utilizar as citações direta, citação indireta e em menor quantidade, citação, você dá então o seu atestado de integridade intelectual. Beleza? Então, sempre com a preocupação de fazer a citação de forma correta e, além disso, se certificar aí com software que vai detectar o plágio. Então, isso aqui é mais uma ferramenta, mais uma seguridade para você, né? Então, é melhor a gente pecar pelo excesso, que o seu trabalho, então, não contenha plágio. Se o texto vir, se ele for detectado plágio, mas se você, aquele trecho de texto está citado corretamente, não há o que temer, tá certo? É por isso que você precisa citar de forma correta, dentro da norma, porque aqueles sinais gráficos indicam, então, que o seu trabalho não está cometendo plágio, e sim citando da melhor forma correta, e dessa forma, então, sendo permitido a transcrição do trecho, fragmento, ou então a ideia do trecho que você está citando. Beleza? Então, pode utilizar um desses 3 sites aí sem problema nenhum, gratuitos, que vão te ajudar demais a você detectar plágio no seu TCC. Além disso, tem algumas ferramentas aí de citação, isso, que são gerenciador de citação e referências. Na verdade, essas ferramentas vão automatizar as citações do seu TCC. Então, depende do gosto, mas as mais usadas são o Mendeley, deixei aí o link, tá? O Zotero e o EndNote. Na verdade, então, eu tenho baixado, né? Eu baixei no meu computador o Mendeley. Então, ele é uma referência uma biblioteca, então, de referências. Você pode fazer tanto fazer um cadastro manual ou adicionar, né, download as referências, e você pode também baixar o plugin no Word. Olha que interessante. Então, quando você está citando algum texto e você quer inserir a citação, você aperta o botão no Word, inserir citação, ele procura a referência no Mendeley, né, que é aquela que eu estou mais acostumado, e ele já insere automaticamente a referência no Word do jeito que você quer. E aí você pode, então, adicionar também a citação, e você pode adicionar também a referência. Tudo em uma ferramenta só. Então, são ferramentas que vão aí acelerar as citações, tá? O gerenciamento de citações. Porque lembrando que a gente só pode referenciar aquilo que está efetivamente citado. Então, você pode, às vezes, citar uma obra e esquecer de referenciar, ou referenciar e esquecer de citar. Então, para a gente não cair nessa duplo esquecimento, esse tipo de ferramenta é importantíssimo
demais para a gente ganhar tempo e evitar qualquer tipo de erro e esquecimento. Show de bola, pessoal? Opa, e aí? Qual ferramenta que eu mostrei aqui você gostou? Gostou mais das ferramentas de produtividade, de busca na literatura, busca na internet, de formatação, gerenciamento de citações ou o detector de plágios? Comenta aqui nos comentários para a gente trocar aquela ideia para saber qual você gostou e qual você já utiliza. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, vou pedir para você se inscrever no canal, dar o like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que estão passando pelo mesmo trajeto que você, pela mesma luta que você. E se você não gostou, que compartilhe com os inimigos. Grande abraço e até a próxima. Valeu, fui!